Olá, olá pessoal, mais um vídeo do Diário de um Autista e hoje vamos falar de um assunto muito importante, principalmente para as mamães de autista em fase de desfraude. Vamos conversar sobre as características que fazem o desfraude do autista ser um pouquinho mais difícil. Na verdade, que fazem ele ser um pouquinho diferente. Nós não estávamos preparados para tanto. Na verdade, se foca muito no desfraude típico e pouco no desfraude do autista. Eu creio que esse conteúdo vai ajudar muito vocês. E vocês podem fazer chegar a mais lares desse Brasilzão e desse mundão compartilhando, dando um like para o YouTube entender que esse conteúdo é importante para que eu continue produzindo conteúdos assim para vocês. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas dicas, desses insights sobre o desfraude do autista. Vamos lá? Primeira coisa, o desfraude deve ser olhado com uma diferença bastante grande do autista no sistema nervoso central. De acordo com o que eu pesquisei desse sistema no cérebro, é ele que faz o controle do esfíncter. O que é o esfíncter, para quem não sabe? É na extremidade mais baixa do intestino, ele fica lá retendo as fezes, por exemplo, e fazendo com que só saia na hora em que a pessoa ordena. Quando o autista ele tem por volta dos 2, 3 anos de idade, o esfíncter não está bem desenvolvido ainda, não há uma sintonia tão grande com o sistema nervoso central e por isso que demora mais o desfraude do autista. Sabendo disso, vamos para outra dica que pode facilitar essa aquisição de um comportamento de segurar a urina, de só fazer na hora certa, as fezes também, que é a rotina visual, a explicação prática e visual do que tem que fazer no banheiro, com uma sequência lógica. Primeiro eu vou entrar no banheiro, acender a luz, sentar no troninho, nessa hora também um redutor no vaso. Comentem aqui se vocês usam disso, se isso tem feito a diferença. Mas eu percebo que ele tem ajudado, porque o autista tem menos espaço para se preocupar, então a concentração para o momento de fazer as necessidades ela flui mais. Mas além desse passo deve ser muito elucidado pela visão o passo de se limpar, o passo de se acalmar e depois chamar a mamãe, o papai para vestir novamente. Essas rotinas de visão são os mais importantes passos para o autista saber desfraudar bem e também ser positivo, explicar qual que é a lógica desses passos. Não adianta só dar a rotina visual e não explicar para o autista por que a gente faz cocô e xixi. Por que tem um lugar para fazer, eu não posso fazer em qualquer lugar. Olha, vocês podem usar como exemplos vocês mesmos. O papai e a mamãe fazem cocô e xixi no lugar certo. E aí, vamos fazer também e pouco a pouco motivar essa aquisição da hora certa de fazer o cocô e o xixi, junto com as rotinas visuais. Então, isso é um boost, ou seja, isto é um ganho maior naquilo que o autista vai assimilando pela visão, que é o sentido que ele mais usa, certo? Tudo que o autista vê, concretiza na sua mente. Outra dica que se pode dar, além do redutor e da visão ser usada, é a questão de cuidado com os traumas, certo? Muitos autistas têm tido traumas no banheiro e isso pode se repetir, fazendo com que na hora do desfraude se atrase um pouquinho as coisas. Podem ser que hajam autistas que já desfraudaram, mas regrediram, e nesse meio tempo, muitos casos que eu tenho ouvido, que eu tenho até mesmo visto aqui na internet para preparar esse vídeo, foram assim, de traumas que aconteceram. O autista não é bom com expressar, mamãe, tive um trauma no banheiro. O que vai acontecer é que ele vai regredir no desfraude. Então, nesses casos, paciência, entenda o trauma. Muitas vezes, o banheiro foi um lugar onde o autista teve essa situação. Então, qualquer banheiro que ele vir, ele vai regredir como uma forma de responder a esse trauma.
Então trabalhem muito isso. Queiram saber com as diretoras da escola onde o filho de vocês estuda, com as professoras. Muitas vezes foi uma piora. Ele estava preparado para desfraldar, mas de repente levou um susto, ou levou um xingamento, ou ficou com uma situação desconfortável no momento íntimo. Uma dica muito pequena, mas também muito importante é: deixem seus filhos, independente de serem meninos, meninas, praticarem no troninho num primeiro momento, sentados. Porque o autista, ele tem músculos menos rígidos do que o neurotípico. Então ficar em pé, no caso do menino, para urinar, é mais difícil. Então, com o desafio de ficar em pé, muitos autistas preferem regredir um estágio, certo? Se vocês incentivam a ficar sentadinho num primeiro momento para aprender e aí então condicionar outra rotina, porque muitas vezes a mamãe e o papai ficam empolgados. Eu quero que meu filho faça o xixi. No caso dos meninos isso acontece mais. Então que eles façam em pezinho, como o papai, como irmãozinhos, e apressam o processo de aprendizado. E primeiro tem que ter o conforto com o banheiro, a previsibilidade visual, o contexto de por que se faz xixi e cocô naquele lugar, verificar se não há nenhum trauma, e aí então partir para esses incentivos, esperando o tempo que a criança tem, sentindo as respostas que ela dá para cada proposição que vocês fazem. Não adianta apressar o autista no ato. Faz aí, faz aí. Não é faz aí. É espera. Muitas vezes o próprio banheiro não é convidativo para isso, para o autista. Muitas vezes o azulejo é preto, um preto bem forte assim, e aquela cor forte dá regressão. Muitas vezes o banheiro é muito iluminado ou pouco iluminado. O banheiro dá eco. Tudo isso são detalhes que podem atrasar o desfraude. Então acompanhem sempre, mesmo que o filho de vocês, mesmo que a filha de vocês esteja desfraudado. Porque nos primeiros anos é comum que hajam pequenas regressões, mas se vocês não estiverem atentos, essas pequenas regressões podem se transformar em grandes regressões. Tá certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero que vocês possam ter refletido sobre os avanços e os desafios do autista nas rotinas de higiene íntima. Eu espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Deixa o like para o YouTube entender que esse vídeo é importante e se ele contribuiu com o teu conhecimento. Deixe nos comentários o que eu te ajudei, o que eu ainda não solucionei, porque podem ser pautas para mais vídeos aqui do canal. Um grande beijo, até a próxima, tchau!